Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. E nesse contexto ouvimos um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Amados e amadas de Deus, o evangelista localiza bem onde se encontra Jesus. Jesus entra num barco, atravessa para outra margem e vai para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Apresentam então para Jesus um paralítico deitado numa cama. E Jesus vê a fé que tinham. E então Jesus diz ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Atentos, amados e amadas de Deus, Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Quer dizer, há agora no meio dos homens alguém que tem o poder de perdoar os pecados, tanto que esta vai ser a grande objeção que vão fazer. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Quer dizer, por que dizem que Jesus está blasfemando? Porque Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Só Deus pode perdoar pecados, mas o Filho de Deus está agora no meio dos homens e por isso os pecados podem ser perdoados. E então Jesus diz, não é? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Amados e amadas de Deus, é claro que há um outro elemento aqui, né? A ligação que se fazia naquele tempo entre a doença e o pecado. Se concebia, a teologia daquele tempo concebia a doença como fruto do pecado. Mas o interessante do texto é que há alguém no meio dos homens que há agora o poder de estabelecer as relações que o ser humano perdeu. O pecado é aquele que rompe as relações do ser humano, rompe as relações do ser humano com Deus, rompe as relações do ser humano com outro ser humano. O pecado vai criando uma cadeia de mal na vida humana. E Jesus é aquele que agora perdoa pecados, e quando perdoa pecados, ele é aquele que restitui o ser humano à sua totalidade. Jesus é aquele que abre, quando perdoa pecados, abre o ser humano à totalidade das suas relações. Mas Jesus vai além. Jesus diz agora: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Quer dizer, Jesus perdoa pecados, Jesus cura aquele paralítico. E agora então, vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Interessante a atitude dos mestres da lei. Os mestres da lei censuram Jesus porque perdoa pecados. A atitude da multidão: a multidão fica com medo, mas ao mesmo tempo glorifica a Deus porque por ter dado tal poder aos homens. Jesus é o Filho de Deus que está no meio dos homens, o Filho de Deus que tem poder de perdoar os pecados, tem o poder de restabelecer a pessoa humana à totalidade das suas relações, como faz hoje com este paralítico. Amados e amadas de Deus, peçamos também nesse dia, ao nos encontrarmos com esse texto do Evangelho, que o Senhor sempre, ao nos perdoar, Ele nos faça cada vez mais termos relações à altura do ser humano, relações à altura da dignidade humana. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.